Salve, beleza? Hoje eu queria responder uma pergunta que chegou lá para mim através do meu Instagram, que é a seguinte: como eu posso investir agora com essa taxa de juros baixa, a renda fixa não está me pagando muita coisa? Eu queria passar aqui uma ideia, conversar contigo sobre a forma de estruturar, como eu estruturo a minha carteira. E eu acredito que através disso você possa tirar algumas ideias para começar a desenhar a tua carteira. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha e esse é o canal Valorize. Trago conteúdos aqui sobre finanças e investimentos. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Então vamos lá para a pergunta? Então eu vou te explicar aqui como é que eu desenhei a minha carteira. Então pode ser que essa forma seja um pouco mais arrojada para você ou não. Pode ser que você queira ter 100% em renda variável, por exemplo. Na verdade, você precisa descobrir qual que é o teu perfil. Como é que você se sente bem ali estruturando a sua carteira. Como que ela serve para você, beleza? Então a minha carteira foi desenhada da seguinte forma. No início, eu desenhei 50% renda fixa e 50% renda variável. E qual que é a ideia? A minha ideia era ir migrando essa parte da renda fixa aos poucos para a renda variável. Então eu fui fazendo isso aos poucos e não tudo de uma vez. Então o primeiro ponto, faça isso aos poucos. Caso você esteja começando agora a investir, vá fazendo esses aportes aos poucos. Com o decorrer do tempo você vai aprendendo melhor como gerir a tua carteira e como estruturar a carteira, beleza? Então, partindo 50-50. Então, primeiro, a reserva de emergência. Toda essa estrutura que eu vou falar aqui não contempla a reserva de emergência. Eu não contabilizo a reserva como sendo parte da minha carteira. Ela fica numa caixinha à parte, né? Fica separada, como se não fizesse parte da minha carteira. Ela está lá para servir para emergência. Eu nem contabilizo ela nos meus investimentos. Ela fica lá só disponível para usar. Agora vamos partir para a carteira efetivamente. Os 50% de renda fixa eu deixo de uma forma bem líquida, né? Eu deixo de uma forma disponível para eu ir migrando aos poucos para a renda variável. Então fica em CDB de liquidez diária. Então eu deixei isso em fundos DI de baixa taxa de administração, tá? Para que eu possa ir resgatando aos poucos esses recursos e migrando para a renda variável. O meu intuito é migrar aos pouquinhos para a renda variável esses recursos. Como eu não tenho nenhum projeto de imediato, eu não tenho uma necessidade de ter uma liquidez tão grande. Se eu tiver, por exemplo, algum projeto que eu queira fazer de mais longo prazo ou médio prazo, eu vou reservando essa parte desse capital de renda fixa para fazer isso, tá? E não uso essa parte aqui para jogar para renda variável e depois tirar da renda variável, né? Uma vez que eu joguei para renda variável, ela vai ficar lá. A parcela de renda variável vai ficar lá por longuíssimo prazo. Eu estruturo primeiro a parte de renda fixa dessa forma. Bem simples, sem complicar demais, tá? E a parte de renda variável eu separei numa estratégia que eu chamo de 4-3-3. 40% em ações Brasil, 30% em fundos imobiliários e 30% no exterior. Então essas são as macro alocações que eu desenhei para minha carteira. Essa aqui é a macro alocação, é o desenho principal da carteira. Esse é o alvo que eu quero atingir. Então a carteira ela é dinâmica, a parte de renda variável ela pode subir, ela pode cair e pode desbalancear essa estrutura que eu desenhei. Então o meu trabalho é ir reequilibrando essa parte que está oscilando, que vai oscilando mais. Então se essa parte de renda variável de ações, por exemplo, ela cai muito, eu passo a investir um pouquinho mais lá para ir reequilibrando aos poucos, sempre tentando manter essa proporção. Esse é o alvo que eu vou buscar. Então não é algo fixo, é algo que eu vou buscando e fazendo o rebalanceamento, reequilibrando isso aos poucos. Então no primeiro bloco ali de ações Brasil, eu tenho 40%, tá? Esses 40% eu tenho várias ações. Então eu vou distribuindo ela em várias ações que eu vou estudando aos poucos, escolhendo de vários setores diferentes também. Não me prendendo especificamente a separar essa diversificação necessariamente por setores, mas tentando escolher as melhores empresas e, consequentemente, eu vou variando de setores. E eu mantenho também uma visão de uma concentração também por setor. Eu separei isso numa planilha, onde eu separo quanto eu tenho em cada setor também. Qual é o percentual de concentração eu tenho num setor, para saber se eu não estou concentrando demais. Mas olhando a carteira, a parte de ações Brasil, eu vou separando, tá, em várias empresas e distribuindo essa diversificação em pesos diferentes para determinadas empresas. Tem empresa que eu dou um peso maior, que eu coloco um pouquinho mais, tem empresas mais arriscadas, empresas small caps, por exemplo, que eu coloco um pouquinho menos.
Então eu vou estruturando a parte Brasil ali da carteira, o 40% ali da parte de renda variável, eu vou separando em várias distribuições, em vários pesos. Então você tem como ter dentro da parcela de renda variável uma estratégia mais conservadora ou mais arrojada, até mesmo dentro da renda variável. E eu até brinco que eu sou mais conservador dentro da renda variável, porque eu opto por estruturar a minha carteira, né? É isso que eu busco uma preservação do meu patrimônio, então eu vou separando em empresas mais conservadoras. Para mim são mais conservadoras, que são empresas mais sólidas. Essas empresas formam a base da minha carteira. Essas ações elas tendem a cair menos e não tendem a se valorizar tanto acima da média, por exemplo, como muitos consideram ser a média, que é o Ibovespa, né? Muitos consideram o Ibovespa como sendo uma referência, né? Um benchmark que você vai perseguir. Então a minha carteira tende a não ficar muito acima do Ibovespa em alguns momentos. De forte alta, a minha carteira não tende a subir tanto, mas em momentos de grande queda, a minha carteira tende a não cair tanto também. Então a parcela de renda variável Brasil, a parte 40% ali, o 433, né, o primeiro bloco de 40%, eu coloco dessa forma e vou estruturando assim dessa forma. Os outros 30%, que é a parcela de fundos imobiliários, né? A parcela de fundos imobiliários eu separo também em vários fundos imobiliários, não em um ou dois. Eu tenho na carteira hoje 10 fundos imobiliários na carteira, não mais que isso. Acredito que para você já ter uma diversificação interessante, com 10 fundos imobiliários já é o suficiente, até mesmo com menos, se você optar por fundos imobiliários que sejam mais diversificados dentre eles, né? Por exemplo, um fundo imobiliário que tem na composição da carteira vários imóveis, que a gente chama de multi-imóveis, né? Um fundo imobiliário que tem vários imóveis ali, não é um fundo, por exemplo, de um único shopping, ou é um fundo, por exemplo, de um único galpão, né, logístico. Então ele é um fundo que ali dentro tem vários shoppings, vários galpões logísticos, várias lajes corporativas. Então assim você já tem uma diversificação bem maior com um único fundo, por exemplo. Mas eu optei por ter 10 fundos e diversificar também por setores, tanto em shopping, em lajes corporativas, em galpões logísticos. Eu diversifiquei a minha carteira dentro de fundos imobiliários dessa forma. Então eu optei também por fundos que são multi-região, né, que estão em várias regiões do Brasil, e também são multi-inquilinos, né, tem vários contratos de aluguéis ali dentro do fundo imobiliário e também tem vários imóveis aí dentro, vários imóveis sendo locados. Isso acaba diversificando muito mais a carteira. Então, cada fundo imobiliário ali tem 10, 15, 20 imóveis às vezes. Então eu estou diversificado ali em dezenas de imóveis, não em um só. Então essa é a estratégia que eu uso para a parte de fundos imobiliários. E da mesma forma você pode ter estratégias diferentes dentro de fundos imobiliários. Você pode ter uma estratégia mais conservadora, optando por aqueles fundos imobiliários mais consolidados, né, que tendem a não te pagar um yield, né, um aluguel tão alto, mas tem uma qualidade dos imóveis bastante interessante, que você pode ali ter uma base bem mais sólida do recebimento desses aluguéis. Ter a opção de escolher fundos imobiliários mais agressivos, que tenham um yield mais elevado, né, que tenham uma rentabilidade, um retorno mais elevado dos aluguéis, porém você tem imóveis com maior risco. Então você pode também ter algumas estratégias diferentes dentro da parcela de fundos imobiliários. E a parcela, que é a última, né, do 433, que é os outros 30% da carteira, que é a parcela no exterior. E a parcela no exterior eu utilizo, na verdade, uma conta diretamente no exterior para fazer meus investimentos lá. Então eu faço a remessa do meu dinheiro direto para o exterior, mando esse dinheiro para o exterior e invisto numa corretora lá. Da mesma forma que você tem uma conta numa corretora aqui no Brasil, você abre a tua conta no exterior, faz a remessa do dinheiro lá para fora e faz as escolhas das ações, do que você quer comprar lá fora. Então dentro dessa parcela de 30% no exterior que eu busco, eu divido esses 30% ali do exterior também. E essa parte do exterior, esses 30% do exterior, eu separo em duas também, basicamente. Uma parte que é a parte de ETFs, que eu escolho alguns ETFs para compor a carteira, e a outra parte, a outra metade, vão ser para escolhas individuais. A parte de ETF, eu optei por escolher fundos de índices, fundos passivos, né, os ETFs, que vão replicar uma média do mercado. Então eu vou ter ali uma estratégia passiva que vai me entregar a média. Então eu optei por exemplo, um ETF do S&P 500 e um ETF de REITs, das empresas imobiliárias lá, que são muito parecidas com os nossos fundos imobiliários, os fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil.
mas lá são empresas que investem em imóveis. E não só em imóveis dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eles investem em imóveis até fora dos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. Então eu fiz uma diversificação basicamente em ETFs nessa primeira metade aqui do exterior. E a outra metade do exterior, eu optei por fazer escolhas individuais dentro das ações e dos REITs também. Então eu vou fazendo algumas escolhas individuais, comprando algumas ações que eu gosto, que eu acho interessante, que eu avalio que é interessante para colocar na minha carteira, e vou escolhendo tanto os stocks, né, as ações nos Estados Unidos, quanto os REITs, né, que são os Real Estate Investment Trusts, que são as empresas que investem no ramo imobiliário. Então eu faço essa divisão também, né? Uma parte para REITs, tanto em ETF quanto em escolhas individuais, e uma parte para os stocks, tanto em ETF quanto em escolhas individuais. Assim eu vou personalizando a carteira, tendo a estratégia passiva, que lá é bastante interessante, porque o ETF ele te paga os dividendos trimestralmente, né? Na maioria das vezes ele te paga esse dividendo na conta para você reinvestir ou fazer o que você quiser. Então ele vai te pagando isso na conta da tua corretora lá nos Estados Unidos e você vai reinvestindo esses dividendos que vão caindo lá na conta, tanto em ETFs quanto em stocks. E a estratégia que eu faço no exterior também segue um princípio parecido. Eu posso ser mais arrojado ou ser mais conservador. Posso escolher empresas menores ou empresas mais consolidadas. Eu posso escolher individualmente cada uma. Nessa parte que eu escolho, né, a parte que eu tanto dos REITs quanto dos stocks, eu posso escolher individualmente qual é o risco que eu quero colocar na minha carteira, qual é o tipo de empresa. E dentro da parte passiva eu escolho os ETFs que representam um mercado que eu quero ficar exposto, né, dentro da média. Então é basicamente essa forma que você pode estruturar a carteira, é a forma com que eu estruturo a minha carteira, como eu desenho, e obviamente a gente vai mudando aos pouquinhos a nossa forma de investir e adicionando novos insights, né, novas ideias para você ir estruturando. Mas o mais importante é você ter um desenho da tua carteira, tá? Você entender como que ela está estruturada e saber aonde vai cada percentual, como é que você vai dividir isso. E a partir daí você tem uma noção melhor quando você recebe um recurso, como você vai distribuir, como é que você vai investir. Muita gente acaba tendo essa dificuldade de não saber aonde investir, né? Qual investimento fazer, porque não fez um desenho da carteira, não sabe como é que a carteira está estruturada. E assim você, com o desenho feito, né? Essas são as metas, né? Basicamente essa estrutura, e ela vai se moldando e ela vai mudando ao tempo todo, e eu vou fazendo o rebalanceamento mês a mês com os aportes mensais. A parte do exterior é aquela parte lá que fica por último na carteira, né? Caso eu precise de algum recurso, eu vou tirar primeiro da minha liquidez de renda fixa. É basicamente essa estrutura, né? Uma emergência, vou ter minha reserva de emergência separada e tenho a minha parte de liquidez e tenho a parte de renda variável que eu não vou mexer. E a última parte que eu vou mexer ali, né? Porque ela vai ficar lá no exterior e vai formar a carteira. E com isso eu tenho um equilíbrio, né? A parte do exterior ela acaba reduzindo a volatilidade da carteira, porque eu tenho uma exposição a outra geografia, a outro mercado, né? a outras economias, a outros tipos de imóveis, né? Que não estão correlacionados aqui com o Brasil. O Brasil representa uma fatia bastante pequena do mundo, né? Então eu acredito que é muito importante você ter essa diversificação no exterior. Então eu busco ter essa parcela aí em menor proporção, né? Mas você vê que a carteira aqui ela é bem dividida, né? Ela é bem pulverizada, né? Digamos assim. Então você tem ali várias caixinhas que eu vou reequilibrando ao longo do tempo, beleza? Então é isso. Se você curtiu o conteúdo, curtiu essa ideia, tá? Deixa aqui para mim nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. Se tiver alguma sugestão também de algum outro tema, deixa aqui para mim. E basicamente a ideia, tá, que eu quis trazer aqui é da forma com que eu estruturo a minha carteira. Pode ser que para você ter 50% em renda variável seja muito. O meu objetivo é ter 30-70, chegar nesse patamar de ter 30% em renda fixa e 70% em renda variável no global. Essa é a minha estratégia. E aos poucos ir fazendo esses aportes em renda variável. Pode ser que para você ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável seja mais interessante. Ou ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Então você pode ir sentindo como funciona melhor para você, como é que você se sente mais confortável. Se a sua carteira oscilar demais
você vai se sentir desconfortável, você não vai dormir à noite, então talvez seja interessante você reduzir um pouco a parte de renda variável, que pode ser que ela esteja muito alta. Ou então você precisa estudar um pouquinho mais e entender como é que funciona a dinâmica e por que você está fazendo aqueles investimentos e entender mais das empresas que você está investindo para você saber o que está acontecendo e se aquela variação que aconteceu ali é natural, é do mercado ou se foi algo pontual, algo atípico ali com uma empresa ou com algum setor. Então você tendo essa visão um pouco mais ampla, você consegue ter mais segurança até para você fazer essas distribuições e poder ter uma exposição maior em renda variável ao longo do tempo. Então, vai fazendo isso aos poucos, se você está começando agora na renda variável, vá colocando isso aos pouquinhos, fazendo essas alocações, faz o desenho primeiro da tua carteira e vai fazendo esses investimentos aos pouquinhos. E vai desenhando, já logo de início, você pode desenhar toda essa estrutura e ir alimentando e aumentando aos pouquinhos essa estrutura para que ela cresça, né? E para que ela vá te pagando aí esses dividendos lá na frente. É que a gente chama de bola de neve, né? Lá na frente você vai estar recebendo um volume muito maior de rendimentos, né? De dividendos vindo desses investimentos. Que é basicamente o objetivo, você preservar o teu patrimônio e também multiplicar o teu patrimônio, aquele excesso daquele valor que você está guardando para o futuro e para você lá na frente poder usufruir com mais tranquilidade, beleza? Então é isso, se você curtiu o conteúdo, não se esquece de dar aquele like aqui que me ajuda muito no canal e também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem interesse, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!